quase 600 dias nesse capeta de jogo. E como vocês podem ver, essa partida foi coisas leves. Mas dessa vez eu estou jogando com vocês que me assistem. Eu aceitei muita solicitação de amizade que vocês me enviam. E esse aqui foi o time mais só, entrou no jogo a japonesinha e o Tier. Dia 1, e a japonesa veio me entregar um pé de coelho, mas eu não aceitei. E ainda no dia 1, o Tier também veio me entregar um pé de coelho, kkk, meu Deus do céu. Mas eu também não aceitei e já fui atrás de pegar o meu pé. E assim que eu achei, já fiz as minhas trocas com o comerciante. Já na manhã do dia 2, eu fui salvar a primeira criança e a japonesa me trouxe um rifle. Mas infelizmente eu também não peguei, pois não gosto de pegar os itens dos outros. Já o Tier explodiu os lobos coisas leves. E olhem a luta que foi isso aqui, kkk, santo duro. E quase que eu não consigo abrir esse baú. Já a japonesa me ofereceu munições de revólver, mas eu já tinha. E então a luta espiritual da japonesa voltou fortíssima, pois ela não deixava eu abrir o baú de jeito nenhum, kkk. Então tive que atacar ela com a minha lança. E no meu baú veio mais um revólver. Então eu levei para o Tier, mas ele já tinha também. Então fui explorar o mapa e achei algumas bandagens, o Glória. E eu também subi o nível da fogueira para o nível 4. E já aproveitei para construir um processador de biocombustível. Já na parte da noite do dia 5, eu fui salvar a segunda criança, e o Tier veio me ajudar, kkk. E daí e diante o caos começou. Como os lobos estavam subindo em cima da caverna, eu decidi chamar a atenção para a parte de baixo. Kkk mais não adiantou, pois o Tier foi de arrasta para cima. Mas tudo bem, pois eu matei os lobos e já salvei ele. E foi coisas leves. Já no dia 8, ele acabou indo de arrasta de novo, coitado. Fogueira no nível 5 e eu já saí para explorar o mapa. E encontrei bandagem, e eu também encontrei 2 rifles. Eu fiquei com um, e o outro eu levei para base. Enquanto eu pegava carne para usar no processador, o meu time subiu o nível da fogueira ao máximo, o Glória. Então não perdi mais tempo, e eu já fui salvar a terceira criança, e na caverna havia apenas um urso, e eu não entendi, foi nada kkk mais. Tudo bem, deixei o Tier pegar a cria. Já no dia 23, o caos começou fortemente. Kkk do nada. Acabou aparecendo muitos lobos alfas atrás da gente. E olhem o Tier tacando bomba em tudo, meu Deus. Mas tudo bem, foi coisas leves. Pois aquele caos todo nem se compara com o que estava por vir. Pois esses ursos não estavam pra brincadeira, kkk, e começaram a subir loucamente atrás das lagartixas. Juro, kkk, eles estavam loucos. Chamei a atenção deles pra mim. Mas o Tier ainda assim acabou indo de arrasta pra cima, coitado. Mas tudo bem, pois a japonesa salvou ele. E olhem isso, tinha 3 peles de urso, o Glória, e eu deixei o meu time pegar o baú de rubi. E olhem só a treta fortíssima pra ver quem iria ficar com o baú de rubi. E eles ficaram ali por quase um dia inteiro. E eu só consegui abrir o meu baú faltando 10 segundos pra anoitecer de novo, kkk. E eu não estava acreditando que ainda na parte da noite o Tier acabou indo de F, e eu já aproveitei para dar uma pele de urso pra japonesa. Já na manhã do dia 29, eu fui salvar a lagartixa e ele tinha morrido pra um urso. Então eu aproveitei para pegar as carnes e ele parecia não estar no jogo santo duro. Pois os raios já estavam pesando na dele, meu Deus. Eu tinha deixado apenas a bandagem, mas depois eu acabei pegando o kkk mais até que enfim ele voltou. E então eu devolvi. E ficamos muito felizes. Assim que eu voltei pra base, tinha alguns ocultistas, mas matamos bem rapidinho. E olhem isso! O tanto de bandagens e kit médico que a japonesa estava dropando. Eu tentei colocar elas em uma prateleira, mas acabou não dando certo, meu Deus. Então eu larguei tudo ali novamente e fui explorar mais o mapa. E eu encontrei alguns esboços e também encontrei uma igreja ou glória. E quando eu achei que eu já havia matado todos os ocultistas, olhem esse rato me tombando. Assim que eu voltei pra base, eu aproveitei para arrumar os combustíveis e também as bandagens. E olhem esse estoque lindo. E já construí a cama gigante. E esse foi o nosso erro, pois demoramos demais. A partir do dia 52, o alce começou a me pesar a todo custo. Kkkk, que alce diabólico. Mas assim que amanheceu, eu fui até a fortaleza e estava indo tudo bem. Até que o meu time começou a aparecer, pois eles são muito apressados. E olhem esse bicho horroroso que eles trouxeram. E o pior de tudo foi que eles ainda ficam pesando na minha olhem, eles fazendo eu sair do lugar. Não sei como eles estavam conseguindo me arrastar, meu Deus do céu. E eu já estava com muita pouca vida. Eu estava lutando contra eles e contra os ocultistas. Kkk, meu Deus do céu, olha o caos que estava acontecendo. E o meu time ainda foi de arrasta. E quase que quem vai de arrasta foi eu. Salvei eles e ainda faltava a última fase e o caos acabou reiniciando. Pois o meu time estava morrendo e eu estava com fome. E ainda os ocultistas estavam pesando fortemente em nós. Fui salvar a lagartixa e só depois que eu percebi que eu estava sem bandagem kkk e precisei sair correndo, pois estava morrendo de fome. E mais uma vez eu perdi o baú de rubi, droga. Mas tudo bem. E olhem o tanto de lobo alfa que tinha dentro da feira. Juntei mais algumas sucatas e algumas madeiras e já saí para explorar ainda mais o mapa. E eu não acredito que eu não sabia dessa sala branca aqui. E eu só fui descobrir porque eu vi em um vídeo kkk. E olhem eu jurando que eu ia conseguir passar a noite na feira. Kkk, o alce já chegou todo encapetado. A minha sorte foi que tinha esse galho no chão, então eu tinha ido de arrasta. E ficou o alce e esse lobo alfa em cima de mim tentando me pesar a todo custo, kkk.
Completamos as 99 noites e foi coisas leves. Mas demoramos muito, kkk. Fui explorar o bioma de neve e a japonesa acabou indo de arrasta. E olhem esse lobo dentro da fortaleza. Eu não faço a mínima ideia do que ele estava fazendo ali. E eu estava torcendo para o meu time não ir pra fortaleza mais. Eles ainda assim apareceram lá. E olhem o Tair indo de arrasta, e não demorou muito pra mim ir de arrasta também. Kkk, eu tentei salvar ele e do nada apareceu o ocultista pra todo canto. E olhem isso, essa flecha do caramba tinha que me acertar. E eu não perdi tempo e eu já me salvei com Robux. E olhem a japonesa com metade da vida também. E assim que eu voltei lá na fortaleza, tinha muitos ocultistas na escada apenas me esperando, kkk. Eu e a japonesa finalizamos os ocultistas. E eu já fui salvar a lagartixa e mais uma vez eu fiquei sem baú de rubi, droga de jogo. E a japonesa acabou soltando a motosserra no chão. E dessa vez eu aceitei pegar. Mas depois eu larguei a motosserra, mas como ela não pegou de volta, eu decidi ficar com ela. E eu acho que o Tiro estava querendo a motosserra também, kkk. Mas eu fiquei com ela. O Glória. E eu já fui atrás de fazer meu trabalho com a motosserra e saí loucamente atrás de muita madeira. Anoiteceu e olhem quem já voltou a encher o meu saco. E o Alce estava muito encapetado. Ele saía correndo e do nada aparecia de novo. Igual um fantasma encapetado. E isso aconteceu 3 vezes na mesma noite, kkk, meu Deus do céu. Eu saí pra explorar o mapa novamente, pois eu não consigo ficar parada por nenhum momento. E eu precisei passar a noite dentro da casinha e apareceu diversos lobos alfas ali dentro. E eu junto muitas sucatas e o meu time torra tudo em munições, kkk. Eu fui até a bigorna fazer um martelo e eu já comecei mudando os esboços de lugar. E eu já comecei a juntar todas as madeiras para construir terrenos de fazenda, pois estávamos o tempo todo passando fome. E o caos começou, pois eu precisei derrubar essa construção de cozinha que o meu time tinha feito, pois eu queria fazer a que normalmente eu já estou acostumada a fazer. E olhem isso antes mesmo de anoitecer, o Alce encapetado já estava atrás de mim, santo duro. E olhem o Tyr sentado no sofazinho, enquanto o ocultista estava acertando ele com a estrela da manhã, kkk. E até que enfim os vegetais nasceram, pois estávamos ansiosos por esse momento. Fui juntar os vegetais para colocar na caixa de armazenamento, e o Tyr já começou a pesar na minha novamente. Kkk, juro, estava uma treta fortíssima por causa da cozinha. E no final ele se trancou ali nas caixas de armazenamento e ficou ali mesmo. E eu já saí para explorar o mapa, e eu juro, eu odeio o bioma de neve, kkk. E eu simplesmente não vi esse urso bem na minha frente, santo duro, e eu acabei indo de arrasta. Af, droga de jogo. Precisei gastar meus Robux, kkk, meu Deus. E eu acho que o Tyr estava tentando ficar seguro perto da panela para não passar fome. Então tudo bem. E eu fui atrás de buscar ainda mais sucatas. E eu também encontrei ainda mais esboços na base dos ocultistas. E assim que eu voltei para a base, aproveitei para pegar algumas madeiras. E já construí um processador de biocombustível. E eu sempre aproveito para colocar os vegetais na caixa de armazenamento. Fui invadir a fortaleza de novo, e eu não acredito que a japonesa estava atrás de mim e eu simplesmente não tinha visto ela. E do nada ela se transformou em uma bandagem kkk. Juro, não estava acreditando no que eu estava vendo. E ainda me aparece do nada morta no chão, kkk. Mas o pior ainda estava por vir, pois ela acabou sendo atacada pela coruja tadinha, kkk. Eu tentei ajudar ela. E até que estávamos segurando a coruja, mas o lobo alfa acabou me atrapalhando. E ela foi de arrasta pra cima, kkk. E quase que eu fui de arrasta pra cima também, kkk. Mas tudo bem, assim que amanheceu, eu peguei a japonesa e já voltei pra base. E eu até que tentei trancar os dois, kkk, mas acabou não dando certo. E olhem o Tyr usando as bombas para derrubar as árvores. E eu quase que consigo trancar ele mais. Ele também estava com um martelo. Kkk, e quase que ele trancou a japonesa, mas ela acabou conseguindo sair. Já na parte da noite, eu fui atrás de algumas frutinhas e olhem o Alce encapetado vindo pesar na minha. Eu subi nas costas dele enquanto ele fugia. Kkk, ele apareceu no mesmo momento do meu lado, maldição. E eu não acredito que isso aconteceu 3 vezes na mesma noite, kkk. Segunda vez que ele faz isso comigo nessa partida. Santo duro. Não sei o que essa ratazana tinha contra mim, mas ele não parava de pesar na minha... E eu simplesmente amei esse enfeite de abóbora que eles colocaram aqui na base. E eu aproveitei para pegar o máximo de madeiras para começar a fechar a base pela segunda vez, pois os ocultistas ainda assim estavam conseguindo invadir a nossa base, o droga. E olhem o meu time indo de arrasta por causa da fome, e eu não estava acreditando que tínhamos torrado todas aquelas bandagens. Então eu fui até a bigorna fazer bandagem, e eu não estava acreditando que o meu celular estava travando tanto que parecia que estava quase explodindo. Enquanto isso, meu time estava parado na base, meu Deus do céu. E o Tyr acabou morrendo, e eu acho que foi de fome, mas como ele estava trancado, eu achei que não faria diferença se eu salvasse ou não. Kkk, mas ele acabou saindo do jogo. E não durou muito pra acontecer a mesma coisa com a japonesa, e como não tinha mais bandagem, eu fui até a bigorna fazer uma... E eu já aproveitei pra explorar um pouco mais do mapa. E olhem que sorte, pois eu encontrei um kit médico também. Mas assim que eu voltei pra base,
base, já não tinha ninguém cacaca, que droga, acho que ela acabou quitando também. E olhem os ocultistas não durando nem 5 segundos na entrada da base. Fui explorar essa bosta de bioma de neve e eu acabei encontrando o castelo congelado. E dessa vez eu decidi entrar. Juro, descongelei o negócio e simplesmente os gelos com os ocultistas quebraram também, kkk. E eu fiquei passada com o tanto de gemas e fragmentos da floresta. E olhem a merda que aconteceu comigo, kkk, do nada apareceu um monte de lobo alfa e eu fiquei nervosa e acabei indo de arrasta.